Bem-vindo ao canal Total Audiolivros. Os xistes e sua relação com o inconsciente de Sigmund Freud. A técnica dos xistes, parte 3. Um outro bom exemplo de jogo de palavras é dado pelas autoridades, Eymans e Lipps, em uma forma que o faz ininteligível. Há não muito tempo encontrei tanto a versão correta como o contexto da anedota em uma coleção de xistes, de pouco uso a não ser por isso. Um dia Safir e Roteldud encontrarão-se. Depois que tagarelaram um pouco, Safir disse: "Ouça, Roteldud, meus fundos baixaram e você poderia me emprestar 100 ducados. Muito bem, disse Roteldud, isso não é problema para mim, com a única condição que você faça um xiste. Isso não é problema para mim também, replicou Safir. Bom. Venha então a meu escritório amanhã. Safir apareceu pontualmente. Ah, disse Roteldud, quando viu entrar, se e comem um irri 100 ducatem você veio pelos seus 100 ducados. Não, respondeu Safir, se e comem um irri 100 ducatem você vai perder seus 100 ducados, porque eu não sonharei em lhe pagar antes do juízo final. O que Vorstellen representam ou apresentam estas estátuas? Pergunta em Berlim um estrangeiro a um nativo berlinense, contemplando uma fileira de monumentos em praça pública. Bem, foi a réplica, ou sua perna direita ou sua perna esquerda. No momento não posso lembrar-me dos nomes de todos os estudantes, e quanto aos professores, há alguns que nem nome têm ainda. Heine, Ars Reise. Estaremos talvez ganhando prática na tarefa de diferenciação diagnóstica se a este ponto inserirmos um outro bem conhecido xiste sobre professores. A distinção entre professores ordinários ordentliche e extraordinários außerordentlich é que os ordinários nada fazem de extraordinário enquanto os extraordinários nada fazem ordinariamente ordentliche. Temos, naturalmente, um jogo de palavras com os dois sentidos das palavras em ordentliche e em außerordentlich. Em de um lado temos os sentidos de em dentro e em fora em ordem do sistema e por outro lado, temos os sentidos de em eficiente e em eminente. A conformidade entre este xiste e outros que já examinamos lembra-nos que aqui o múltiplo uso é muitíssimo mais notável que o em duplo sentido. Durante toda a enunciação nada escutamos além de um ordentliche constantemente recorrente, algumas vezes nesta mesma forma, outras vezes modificado com um sentido negativo. Além do mais, comete-se novamente aqui a façanha de definir um conceito por meio de sua própria verbalização, confronte com o exemplo de Eifersucht ciúme, ou de forma mais precisa, consegue-se definir, ainda que só negativamente, dois conceitos correlatos por meio de um outro, que produz engenhoso entrelaçamento. Finalmente, deve-se também enfatizar aqui o aspecto da unificação, a sonegação de uma conexão entre os elementos de uma asserção mais íntima, do que se teria o direito de esperar, a partir de sua natureza. O Bedel Schaffer saudou-me tal como a um colega, desde que ele também é um escritor, e frequentemente menciona-me em seus escritos semestrais. Fora isto, tem várias vezes me citado, e se não me encontra em casa, é sempre delicado o bastante para escrever uma intimação, citation, agis na porta de meu gabinete. Heine, Ars Reise. Daniel Spitzer, em seu Wiener Spaziergange, realiza uma lacônica descrição biográfica, que é também um bom xiste do tipo crítica social que floresceu ao tempo da explosão especulatória que sucedeu à Guerra Franco-Prussiana, fronte de ferro, cofre de ferro, coroa de ferro. Este último acompanhava um ordenamento por nobreza. Um surpreendente exemplo de unificação, em tudo como que feito de ferro. Os vários sentidos, embora não nitidamente contrastantes, do epíteto em ferro impossibilitam esses múltiplos usos. Um outro exemplo de jogo de palavra pode facilitar a transição para novas subespécies da técnica de duplo sentido. O colega médico brincalhão, já mencionado, foi responsável por esse xiste ao tempo do caso Dreyfus, e esta garota me lembra Dreyfus. O exército inteiro não acredita em sua inocência. A palavra inocência, sobre cujo duplo sentido o xiste é construído, tem, em um contexto, seu significado usual, cujo antônimo é inculpa ou em crime, mas tem em outro contexto um significado sexual, cujo antônimo é em experiência sexual. Há um número muito grande de exemplos similares de duplo sentido nos quais o efeito do xiste depende, muito especialmente, do significado sexual. Para esse grupo, podemos reservar o nome de Double Entendres Veideutigkeit.
Exemplo excelente de um double entendre desse tipo é o xiste de Spitzer, já registrado. Já alguns pensam que o esposo ganhou muito dinheiro e tem, portanto, dado pouco sich etwas zurückgelegt. Outros, porém, pensam que a esposa tem dado um pouco sich etwas zurückgelegt e tem, portanto, podido ganhar muito dinheiro. Se comparamos este exemplo de duplo sentido acompanhado de double entendre com outros exemplos, torna-se evidente uma distinção, que não é destituída de interesse do ponto de vista da técnica. No xiste da inocência, um sentido da palavra é exatamente tão óbvio quanto o outro. Realmente seria difícil decidir qual dos sentidos, o sexual ou o não sexual, é o mais usual e familiar. Mas não ocorre o mesmo com o exemplo de Spitzer. O significado vulgar das palavras em sich etwas zurückgelegt é, longe, o mais proeminente, enquanto seu significado sexual está como que encoberto e escondido, podendo mesmo escapar completamente a alguma pessoa desprevenida. Vamos tomar, por via de um contraste agudo, outro exemplo de duplo sentido, onde não se faz a menor tentativa de ocultar o significado sexual. Por exemplo, a descrição por Heine do caráter de uma dama complacente, ela nada podia abschlagen à exceção de sua própria água. Isto nos soa como uma obscenidade, dificilmente dando a impressão de um xiste. Esta peculiaridade, entretanto, o caso de um duplo sentido onde os dois significados não são óbvios da mesma maneira, pode também ocorrer em xistes sem qualquer referência sexual, seja porque um sentido é mais usual que outro, seja porque salta ao primeiro plano devido a uma conexão com as outras partes da sentença. Confira, por exemplo, C'est premier volume de L. Aigle. Proponho descrever todos estes casos como sendo em duplo sentido com uma alusão. Já entramos em contato com um tão grande número de diferentes técnicas de xiste que temo corramos o risco de nos perdermos. Tentemos, portanto, sumariá-las. 1. Condensação. A. Com formação de palavra composta. B. Com modificação. 2. Múltiplo uso do mesmo material. C. Como um todo e suas partes. D. Em ordem diferente. I. Com leve modificação. F. Com sentido pleno e sentido esvaziado. 3. Duplo sentido. G. Significado como um nome e como uma coisa. H. Significados metafóricos e literal. I. Duplo sentido propriamente dito, jogo de palavras. J. Double entendre. K. Duplo sentido com uma alusão. Essa variedade e esse número de técnicas têm um efeito desconcertante. Pode fazer-nos sentir perturbados por nos devotarmos à consideração dos métodos técnicos dos xistes, tanto como pode despertar-nos a suspeita de que afinal exageramos a importância destes como meio de descobrir a natureza essencial dos xistes. Se pelo menos essa conveniente suspeita não fosse contraditada pelo fato incontestável de que o xiste invariavelmente desaparece tão logo eliminamos de sua forma de expressão a operação destas técnicas. Portanto, a despeito de tudo, somos levados a procurar a unidade nesta multiplicidade. Deve ser possível reunir todas estas técnicas sob um único cabeçalho. Como já dissemos, não é difícil fundir o segundo e o terceiro grupo. O duplo sentido, jogo de palavras, é, na verdade, o único caso ideal de uso múltiplo do mesmo material sendo deste grupo, evidentemente, o conceito mais inclusivo. Os exemplos de segmentação, rearranjo do mesmo material e múltiplo uso com leve modificação, C, D e I, poderiam, embora com alguma dificuldade, ser fundidos sob o conceito de duplo sentido. Mas o que haverá de comum entre a técnica do primeiro grupo, condensação com substituição, e a dos outros dois grupos, múltiplo uso do mesmo material? Algo muito simples e óbvio deve ser pensado. O uso múltiplo do mesmo material é, afinal, um caso especial de condensação. O jogo de palavras nada mais é que uma condensação sem formação de substitutivo, portanto, a condensação permanece sendo a categoria mais ampla. Todas estas técnicas são dominadas por uma tendência à compressão, ou antes à economia. Tudo parece ser uma questão de economia. Nas palavras de Hamlet, Thrift, Horatio. Economia, economia, Horácio. Testemos em diferentes exemplos esse princípio da economia. C'est le premier volume de L. Aigle.
É o primeiro voo da águia, mas é um voo assaltante. Afortunadamente para a existência deste xiste, volume significa não apenas em voo em como um roubo. Não se fez alguma condensação e economia? Muito certamente. Ressalva-se todo o segundo pensamento, descartado sem deixar substitutivo. O duplo sentido da palavra em volume torna tal substituição desnecessária. Seria igualmente verdadeiro dizer que a palavra em volume contém o substitutivo do pensamento suprimido sem que se faça qualquer acréscimo ou mudança no primeiro. Essa vantagem do duplo sentido. Um outro exemplo: fronte de ferro, cofre de ferro, coroa de ferro. Eis uma extraordinária economia comparada à expressão do mesmo pensamento onde não ocorre em ferro, em com a ajuda da necessária ousadia e falta de consciência não é difícil amealhar grande fortuna, sendo um título, naturalmente, uma recompensa adequada para tais serviços. A condensação, e portanto a economia, está inequivocamente presente nesses exemplos. Mas ela deve estar presente em todos os exemplos. Onde se esconde a economia em xistes tais como um Rousseau, Rose Sotin ou em Antigone, Antique. Onei, nos quais notamos primeiramente a ausência de condensação, constituindo-se assim em nosso principal motivo para postular a técnica do uso repetido do mesmo material. É verdade que não podemos constatar aqui a ocorrência de condensação, mas se em vez disso usarmos o conceito mais inclusivo de economia, podemos consegui-lo sem dificuldade. É fácil indicar o que economizamos nos casos de Rousseau, Antigone etc. Economizamos a expressão de crítica ou a formalização do juízo, ambos já existem no próprio nome. No exemplo de Leidenschaft, Eifersucht paixão ciúme economizamos o trabalho de construir laboriosamente uma definição, e Eifersucht, Leidenschaft em Eifersucht a avidez procura, Leidenschaft tem o que causa dor. Temos apenas que acrescentar as palavras de conexão e eis já pronta nossa definição. Ocorre o mesmo em todos os outros exemplos que foram analisados até aqui. Onde existe uma economia mínima, caso do jogo de palavras de Saphir, se ecomem um irre sem ducatem, há pelo menos uma economia da necessidade de esquematizar nova verbalização para a resposta. A verbalização da pergunta é suficiente para a resposta. A economia não é muita, mas nela o xiste consiste. O uso múltiplo das mesmas palavras como pergunta e resposta é certamente uma economia. É o caso da definição por Hamlet da rápida sequência da morte de seu pai e do casamento de sua mãe. De funeral baquet meatis. De coudre fournis fort de mariage tables. Mas antes que aceitemos a tendência à economia em como a característica mais geral da técnica dos xistes e postulemos questões como a da sua procedência, da sua significação, e do modo como emerge o prazer resultante do xiste, devemos encontrar lugar para uma dúvida que se tem o direito de suscitar. Pode ser que toda a técnica do xiste mostre uma tendência a economizar algo na expressão, mas essa relação não é reversível. Nem toda economia expressiva, nem toda abreviação, é suficiente para dar conta do xiste. Chegamos a esse ponto uma vez, anteriormente, quando ainda esperávamos encontrar em todo o xiste o processo de condensação, levantando a justificável objeção de que um comentário lacônico não é necessariamente um xiste. Deve haver, portanto, alguma espécie peculiar de abreviação e economia da qual dependa a característica essencial do xiste, até que conheçamos a natureza de tal peculiaridade. Nossa descoberta do elemento comum nas técnicas dos xistes aproxima-nos da solução de nosso problema. Tenhamos, pois, a coragem de admitir que a economia feita pela técnica do xiste não nos impressiona sensivelmente. Ela recorda-nos, talvez, o modo pelo qual certas donas de casa economizam, gastando tempo e dinheiro no trajeto a um mercado distante simplesmente porque, lá, as verduras devem ser alguns vinténs mais baratas. O que economiza o xiste através de sua técnica? A concatenação de algumas novas palavras que teriam, em sua maior parte, emergido sem qualquer dificuldade. Em troca disso, tomasse o trabalho de procurar aquela palavra que cubra os dois pensamentos. Na verdade, e com frequência, deve-se primeiro transformar um dos pensamentos em uma forma rara que fornecerá fundamento para sua combinação com o segundo pensamento. Não teria sido mais simples, mais fácil, e mesmo, mais econômico expressar os dois pensamentos como eles eventualmente ocorreriam, mesmo que isto não implicasse alguma forma de expressão comum, a ambos?
Não será essa economia em palavras enunciadas mais que compensada pelo dispêndio de esforço intelectual? E quem é que economiza dessa forma? Quem lucra com isso? Podemos evitar provisoriamente essas dúvidas se as transpusermos para alguma outra parte. Já teremos realmente descoberto todos os tipos de técnicas de xiste? Será de certo mais prudente colher novos exemplos e submetê-los à análise. Na verdade, não consideramos ainda um grande grupo de xistes, possivelmente o mais numeroso, influenciados, talvez, pelo desprezo com que são considerados. Constituem uma espécie geralmente conhecida como encalauer em Kallenborgs, trocadilhos, que passa por ser a forma mais baixa de xiste verbal, possivelmente por ser a mais barata, isto é, elaborada com a menor dificuldade. De fato, são eles que fazem menores solicitações à técnica de expressão, tanto quanto os jogos de palavras propriamente ditos fazem as solicitações mais altas. Enquanto nestes últimos dois significados devem encontrar expressão na mesma e idêntica palavra, dita usualmente uma só vez, para um trocadilho basta que dois significados se evoquem um ao outro através de alguma vaga similaridade, seja uma similaridade estrutural geral, ou uma assonância rítmica, ou o compartilhamento de algumas letras iniciais etc. Em inúmeros exemplos, inadequadamente descritos como clanguites e xistes funicos, ocorrem no sermão do monge capuchinho em Wallensteinslager. Kummert sich mir den Krug aus den Krieg. Wetzt lieber den Sanabel aus den Sabel. Frist den Ochen lieber aus den Ochenstier. Der Henstrom is worden zu einem Penstrom. Die Kloster sind ausgenommen Nester. Die Bistumer sind verwandelt in Wustumer. Dali die Gesegneten Deutschen Länder. Sind verkehrt worden in Elender. Estes xistes apresentam a particular tendência de modificar uma das vogais da palavra. Assim Evesi, 1888, escreve sobre um poeta italiano contrário ao império e não obstante obrigado a louvar em hexâmetros o imperador alemão, e já que ele não podia exterminar os casarem Césares, eliminou ao menos as casurem cesuras. Entre a profusão de trocadilhos de que dispomos, valerá talvez a pena considerar um exemplo realmente ruim, cometido por Heine. Apresentando-se por muito tempo como um príncipe indiano e a sua dama, descarta finalmente o disfarce e confessa, e madame, eu vos enganei. Não estive em Calcutá mais que o Calcutembrata em frango assado a Calcutá que comi no almoço de ontem. A falha neste xiste consiste claramente no fato de que as duas palavras semelhantes envolvidas não são apenas semelhantes mas idênticas. A ave que foi comida assada é chamada assim porque provém, ou supõe-se que provém da mesma Calcutá. Fischer, 1889, tem devotado muita atenção a essas formas de xiste e tenta distingui-las agudamente do jogo de palavras. Um trocadilho é um mau jogo de palavras, já que joga não com a palavra mas com o seu som. O jogo de palavras, entretanto, passa do som da palavra à própria palavra. Por outro lado, classifica xistes como familionar, Antigone, Antic, Ney, etc., entre os xistes funicos. Não vejo necessidade de acompanhá-lo neste ponto. Em um jogo de palavras, segundo nossa concepção, a palavra é também apenas uma imagem fônica, a que se atribui um ou outro significado. Mas também aqui o uso linguístico não faz distinções acuradas, e se os trocadilhos são tratados com desprezo enquanto se reserva certo respeito ao jogo de palavras, tais julgamentos de valor parecem ser determinados por considerações de outra ordem que não técnica. Vale a pena prestar atenção ao tipo de xistes, qualificados como trocadilhos. Há pessoas que, quando estão bem dispostas, podem responder a cada comentário que lhes é dirigido com um trocadilho, e isso durante consideráveis períodos de tempo. Um de meus amigos, um modelo de descrição quando estão envolvidas suas conquistas no campo da ciência, pode vangloriar-se dessa habilidade. Certa ocasião, mantinha o fôlego do público suspenso agindo assim, todos admirados ante sua capacidade de resistência, e sim, disse ele, estou aqui mantendo-me auf der Kalauer. E quando, afinal, imploraram-lhe que parasse, ele concordou com a condição de que fosse designado um poeta calaureatus. Ambos os xistes são, entretanto, excelentes xistes de condensação e formação de palavras compostas. Estou aqui mantendo-me auf der Lauer em guarda para fazer Kalauer trocadilhos.
De qualquer forma, o que podemos concluir dessa disputa sobre a delimitação dos xistes e dos jogos de palavras é que os primeiros não podem ajudar-nos a descobrir uma técnica de xiste completamente nova. Se, no caso dos trocadilhos, desistimos da reivindicação quanto ao uso do mesmo material em mais de um sentido, não obstante, a ênfase recair na redescoberta do que é familiar, ou na correspondência entre as duas palavras que compõem o trocadilho, em consequência, os xistes meramente formam uma subespécie do grupo cujo ponto máximo é alcançado pelos jogos de palavras propriamente ditos. Mas existem realmente xistes cuja técnica resiste a quase toda tentativa de conectá-la com os grupos até aqui considerados. Conta-se a história de que, em certo fim de tarde, Heine conversava em um salão de Paris com o dramaturgo Soulier, quando adentrou a sala um dos reis das finanças de Paris, comparados popularmente a Midas, e não apenas por sua riqueza. Logo foi cercado por uma multidão que o tratava com a maior deferência. Veja, observou Soulier a Heine, veja como o século XIX cultua o bezerro de ouro. Com uma rápida mirada ao objeto de tanta admiração, Heine replicou, como que a bem da correção, sim, mas ele já deve ser mais velho agora. Fischer, 1889. Onde pesquisaremos a técnica deste excelente xiste? Em um jogo de palavras, pensa Fischer, e assim, por exemplo, as palavras a bezerro de ouro a significam tanto mamon como idolatria. Em um caso, o ouro é a principal coisa do universo e, em outro, a estátua do animal pode servir também para caracterizar, em termos não precisamente lisonjeiros, alguém que tenha muito dinheiro e bem pouco senso. Locke, cit. Se experimentamos remover a expressão em bezerro de ouro, de certo nos livraremos ao mesmo tempo do xiste. Façamos Soulier dizer, veja. Olhe como o povo se amontou em torno daquele sujeito estúpido simplesmente porque ele é rico. Não existe mais xiste algum e a resposta de Heine é tornada impossível. Mas devemos lembrar-nos que o que nos interessa não é o símile de Soulier, um possível xiste, mas a réplica de Heine, um xiste certamente muito superior. Assim sendo, não temos o direito de tocar a expressão sobre o bezerro de ouro, permanece como pré-condição do mote de Heine. Nossa redução deve dirigir-se apenas à última. Se desdobramos as palavras em mas ele já deve ser mais velho e só podemos substituí-las por algo que seja aproximadamente em ele não é mais um bezerro e sim um boi adulto. Portanto, a pré-condição do xiste de Heine é não interpretar a expressão em bezerro de ouro metaforicamente, mas em um sentido pessoal, devendo aplicar-se ao próprio homem rico. Pode ser mesmo que este duplo sentido já estivesse presente no comentário de Soulier. Mas, um momento. Parece agora que a redução efetuada não destrói sua essência intocada. Na nova situação, Soulier diz, veja. Veja como o século XIX reverencia o bezerro de ouro, e Heine réplica, ele não é mais um bezerro, já é um boi. Esta versão reduzida é ainda um xiste. Entretanto, nenhuma outra redução do mote de Heine é possível. Obrigado por visitar o canal Total Audiolivros.